Tá pra ser desgraçado fazer 10 gols. Não é possível que esse cara vai fazer 10 gols. Taticamente ou na torcida? Não, taticamente. Mas eu quero outra coisa, né? Caiu de tanga, né? Mas eu vou dizer bem claro pra todo mundo que eu vou ter enchimento. Que se tinha o homem berinjela, você homem banana nanica. Porque, olha, quantos jogadores não estão fora desse time? E o São Paulo tá aí, não perde. Não perde. Vem de 3 vitórias seguidas fora de casa. Na Libertadores. Eu acho que o São Paulo tem tudo pra fazer um grande ano, gente. Tem condição. Mas eu também acho. Eu acho que o São Paulo pode ir longe. São Paulo pode ser campeão, gente. Também Eu acho. Eu acho que o São Paulo tem condições de brigar por esse título. Pra mim, os times brasileiros... Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui a quinta-feira acompanhando um pouco mais da repercussão da vitória do São Paulo contra o Alianza Lima, 2-0. O pessoal elogiando bastante o São Paulo, que vem fazendo uma grande campanha da Libertadores. O São Paulo é o líder do seu grupo e está ali buscando, né, o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores. Deixar os créditos na descrição. ESPN Brasil, um trecho também aí do pessoal da Rádio Bandeirantes e também Placar TV. Todos os links dos canais aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo. Mas agora, bora pro vídeo. Mas então, voltando aqui pros donos da bola, 7k.bet.br, que diga-se de passagem, tá aí, ó, vem pra 7K, aposta na diversão, joga com responsabilidade e se for maior de 18 anos. Conta pra mim do São Paulo. Bom, craque Neto, São Paulo que já retornou ao Brasil depois da vitória ontem, né, 2-0 pra cima do Alianza Lima. Como eu disse no meu primeiro destaque, o tricolor na história, né, pela primeira vez consegue vencer os 3 jogos longe do Morumbi na Libertadores e ainda terá 2 jogos em casa, né, as 2 últimas partidas do São Paulo na fase de grupos serão no Morumbi. No caso, já na semana que vem contra o Libertad e na última rodada contra a equipe do Tajeres. São Paulo que tem aí o André Silva como artilheiro do ano. Ontem chegou a 10 gols marcados. Jogador importante. Que por sinal o Zubeldia não colocou ele de titular. Em nenhum momento não deu sequência pra ele como titular, pô. Porque é um absurdo isso. Ele tem 10 gols, né, em 20 jogos, sendo que no Paulista ele foi artilheiro, ele é artilheiro da Libertadores e não foi colocado como titular. Exatamente. Botava o Caleri. Exatamente, né? E depois da lesão do Caleri, e aí o André Silva virou a grande referência do ataque do São Paulo, né? Por falar em referência, Copa Sinar, hein? Aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Muito bom. Quem que tá aqui? Copa Sinar. Aí, ó, Facicane, monstro, cara, maravilhoso, tá aqui, vai participar do Esporte e Debate. Que mais do São Paulo em relação ao Oscar, em relação ao Caleri, em relação ao Zubeldia, fica, né? Bom. Ele anda de metrô e as pessoas acham, nossa, o Zubeldia anda de metrô com a filha. Qual o problema de andar de metrô, né? Qual o problema de andar de metrô, cara? Bom, o Zubeldia, claro que agora com uma moral um pouco maior. E no domingo espera contar com o Oscar, né? Pela primeira vez depois da lesão, já praticamente há mais de um mês afastado dos gramados. Expectativa que ele possa ficar à disposição. Tem a polêmica do gramado sintético, né? De novo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras no gramado sintético. Que frase infeliz do Lucas, né? Comparou a queda dele a um acidente de carro. Eu não vi. Cara, passa do ponto o Lucas às vezes, né? Eu ainda provoquei ele no sentido, né, da pergunta que eu fiz na sexta-feira contra o Fortaleza que ele voltou. Falou, não dá pra cravar que foi o gramado sintético. Então pro GE ele falou que foi o gramado sintético e pareceu uma batida de carro. Então ele muda sempre o discurso, né? Engraçado o Lucas. Esse muda sempre mesmo. Muda direto. Enfim, quem sabe Lucas Moura e Oscar retornando aí. O Lucas Moura já está de volta, mas quem sabe... Aí o Ferreirinha vai perder a posição, né? Olha, não sei, viu? Tá pra ser desgraçado, fazer 10 gols. Não é possível que esse cara vai fazer 10 gols. Taticamente ou na torcida? Não, taticamente. Vamos lá. Volta o Oscar, certo? Volta o Lucas, certo? O Lucas Ferreira não vai perder a posição do lado direito. Tá jogando bem. Vamos lá, Alves tá jogando bem. Mas ontem o Lucas Ferreira começou no banco. Não, tudo bem, mas quem vai marcar nesse time? O Alisson e o Marco Antônio? Pablo Maia tá voltando. Pablo Maia não, mas não vai ser titular agora. Não vai ser titular ainda, exatamente. Alisson... Eu acho que tem que ser o Ferreirinha, velho. O que você acha? O Brasil não quer, né? Tô brincando. O Brasil quer outra coisa, né? Caiu de tanga, né? Mas eu vou dizer bem claro pra todo mundo que eu vou ter enchimento. Que se tinha o homem berinjela, você homem banana nanica. Eu não vou entrar com uma tanga de oncinha,
com um frio desgraçado. Vocês estão de brincadeira, né? O estúdio lá, o ar fica estourando. Exatamente, eu vou entrar com enchimento. Vai pro break? Bora. Alguém quer falar alguma coisa rápida do São Paulo pra gente entrar no Palmeiras também? Sim, o São Paulo tem uma campanha muito consistente na Libertadores. Agora, é curioso, né? O mais fácil ele deixou de fazer. Ele vencia 2-0 o Aliança e tomou empate naquele dia em que o técnico tira o Ferreirinha, autor de 2 gols. O Zubildinha fez uma lambança ali. No momento de turbulência, muita gente querendo a demissão do Zubildinha. Agora, o São Paulo venceu os 3 jogos que ele fez fora de casa. Os 3. É a maior invencibilidade do São Paulo na 13, Libertadores. 13 na história. Supera. Desde a partida contra o Tadieres lá no ano passado, inclusive o Tadieres que está no. Mas não foi campeão, vai dizer alguém. Não foi campeão porque foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Faltou pouquinho. Eliminação nos pênaltis não é considerada estatisticamente uma derrota, tá bom? São Paulo pega agora o Libertad e depois pega o Tadieres. Eu só queria fazer uma menção honrosa a um cara chamado André Silva. De quem ele ganhou fora de casa as 2 partidas. Uma menção ao André Silva. Pô, 10 gols no ano. É o artilheiro. Né? A gente falou tanto de Lucas Moura, de Caleri que tá machucado, de Oscar, de Luciano. E o cara aos pouquinhos vai botando um gol ali, outro aqui e tal, 2 assistências. Tá na hora do São Paulo realmente abraçar esse cara. Bom, até porque o Caleri tá machucado, agora deixa o cara jogando aí. 24 jogos. Artilheiro do São Paulo. 24 jogos. Mas se você colocar a minutagem aí, não são todos os jogos que ele foi titular, não são todos os jogos que ele jogou os 90 minutos. Então, os números do André Silva são realmente incríveis. E é importante para o São Paulo que o André Silva ganhe protagonismo, porque, como a gente está dizendo, o Caleri está machucado, vai ficar um bom tempo fora, porque é uma lesão importante de ligamento. E aí muito se falava, pô, mas e aí, o São Paulo vai atrás de algum jogador no mercado? Parece que realmente a solução foi encontrada dentro de casa, né? Que todo mundo vinha pedindo, né? Exatamente, que era um pedido da torcida de São Paulo. Campeão da Copinha. Exatamente, um elenco campeão da Copinha, que tem uma base com jogadores bons, que foram revelados, né, nessa safra. Então, o São Paulo, que é um time que também tem dívida, que negociou vários jogadores no começo do ano para aliviar a folha salarial, tem aí É o que a gente tá falando esses dias, caseira, né? né? E outra coisa, e é Copas, né? São as Copas. É Copas o objetivo. O São Paulo vai priorizar as Copas, né? Sim. Porque, de fato, pelo elenco que tem, que é um elenco mais curto, é mais, entre aspas, fácil você se dar bem numa Copa do que num campeonato longo de pontos corridos que você tem que ter regularidade. No qual o São Paulo vai mal, inclusive. Mas o São Paulo não vai brigar pra cair, né, no Campeonato Brasileiro. Não, então, cair assim, não. o importante... Não, se ele empatar mais 30 jogos, aí ele tá... Sim, claro. É que imagina-se que ele não vai ficar empatando tantos jogos. Não, eu acho que a longo prazo... Já tem 6 tricolor, boa. Sim, não, é muito empate, Detalhe, só pra quem gosta de números, tá? Que acho que é muito legal a gente ver isso. O André Silva tem uma participação por gol a cada 96 minutos. Por jogo. É isso. Importante. Contando os acréscimos, pois é um número considerável. Bacana. Mas sobre ele, você achou que não jogou bem o São Paulo? Não é que ele não jogou bem. Ele não estava jogando bem. Eu esperava, diante do Aliança Lima, eu esperava um desempenho melhor. Tá, não começou bem. Se bem que o Rafael também não fez nenhuma defesa importante, tá? Nada. Mas ele não tinha o controle do jogo. Ao que eu esperava que ele fosse ter. Mas aí saiu o gol do André Silva logo no final do primeiro tempo. Aí teve um gol anulado do Ferreirinha. Pois é. Pode anular o gol do Ferreirinha. O gol do Ferreirinha não pode anular. Aí no segundo tempo entrou o Lucas, né? O Lucas Moura voltou, entrou no segundo tempo, ele rouba a bola que origina o segundo gol de São Paulo. Mas foi uma vitória segura. Foi uma vitória segura. Não foi. Eu esperava um pouco mais de desempenho de São Paulo. Tanto que eu falei ontem que ia dar 3-0, acabou dando 2. Mas o negócio é o seguinte, ganhou, tá ganhando. Tá, você tem defeitos para corrigir? Tem. Então você precisa de tranquilidade para corrigir. Que jeito você tem de tranquilidade? Ganhando. Ninguém tá enchendo teu saco. Eu acho São Paulo, a gente estava discutindo a questão de elenco ontem aqui, eu acho o elenco de São Paulo muito interessante. Eu até concordei com o Tomer, entendeu? Porque, olha, quantos jogadores não estão fora desse time? E o São Paulo tá aí, não perde. Não perde. Vem de 3 vitórias seguidas fora de casa. Na Libertadores. Eu acho que o São Paulo tem tudo pra fazer um grande ano, gente. 10 pontos, tá liderando o grupo. Se bem que esse treinador aí é meio maluco. Né? Mas o São Paulino gosta dele, gente. Não adianta. É lógico que... já, né? Sim. Não, é lógico que depende de sorteio e tudo mais, né? Pra saber... Pra onde vai depois, né? Pra onde vai depois, exatamente. E digo mais, eu sempre falo que
os seus adversários fortes, que você considera um adversário forte em mata-mata, um Flamengo, um Botafogo, é melhor ou eles classificarem em primeiro. São Paulo, por exemplo, vai classificar em primeiro. Isso é fato. Eu acho. Então, é melhor ou eles classificarem em primeiro ou eles caírem fora de cara. Porque você tendo um Flamengo, um Botafogo em segundo lugar, você pode já dar de cara com um time desses nas oitavas. E aí o negócio muda de figura. A gente viu ano passado o Palmeiras pegar nas oitavas o Botafogo e logo cair fora. Pegou o campeão. Então, enfim, é lógico que depende de cruzamento pra saber como até, né? Mas agora São Paulo tem condições. Mas eu também acho. Eu acho que Gente, São Paulo pode ir longe. São Paulo pode sim. ser campeão, gente. Também Eu acho. acho. Eu acho que São Paulo tem condições de brigar por esse título. Pra mim, os times time vai brasileiros... Todos podem. Não, todos eu não Todos acho. eu não coloco Fortaleza como... O Bahia, apesar de estar fazendo uma bela campanha, acho que pode até ir longe, mas não coloco também como favorito ao título. Agora, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo passando, mesmo que em segundo, já colocou E no o time bolo. vai encorpando, né, Isa? O grupo vai encorpando, a torcida vai crescendo junto. Com essa pontuação, como a gente tá Da falando, Libertadores. se chega a 16, vai chegar a 16, né? Pode chegar a 16, né? Tem Pode mais chegar. 2 jogos, né? Talvez só o Palmeiras faça mais pontos que o... Só que o Palmeiras tem que fazer a campanha perfeita, né? Tem que vencer ainda os 3 jogos Tem que que faltam. fazer 100% de São Paulo quase também, então. né? Mas isso quer dizer o quê? Empate. Que até a semifinal, provavelmente o São Paulo jogue a segunda partida no Morumbi, que vai fazer toda a diferença. E aí a final não vale nada, porque a final é campo neutro, vai ser lá em Lima, jogo né? único, Vai né? ser em Lima. É. Desde a minha derrota naquele debate, eu consagrei o apelido de Zubel Deus. Opa! Eu não fui o criador desse apelido, Se rendeu. um outro Zuber Lover, né? Só que agora eu vou criar um outro apelido para ele. Zubel Deus já está consagrado, o mundo já abraçou. Ele é o inimigo da derrota. A gente tem aqui o inimigo da alegria. Que é o Prats. Né? Tem o inimigo da informação, que sou eu, né? Não é? Tem o inimigo da opinião, né? E ele é o inimigo da derrota. Zubel Deus, o inimigo da derrota. Ele se recusa a perder. O time dele joga bem, ele não perde. O time dele joga mais ou menos, não Ele não perde. perde. O time dele joga mal, o goleiro é o melhor em campo, não perde. Ele joga a Libertadores, ele não perde. Então, Ele enquanto joga o enquanto Campeonato você Brasileiro, fala, ele não perde. Ele joga a Copa do Brasil, ele não perde. E ele, a última derrota dele, ele não perdeu para um adversário, ele perdeu para uma arbitragem, continuar. né? A última derrota dele, né? Então, esse cara, falam do pacto do Abel, né? Por exemplo, o meu opositor no debate, o Vitor Binder, ele tem uma tese que São Paulo não foi pior que nenhum time no Brasileiro. Eu discordo dele. Ele não está aqui para debater sobre isso. Por exemplo, acho que São Paulo foi amassado pelo Botafogo, pelo Atlético Mineiro. O Rafael foi o milagreiro. Alguns órgãos do São Paulo não têm jogado bem, mesmo no Morumbi. Aliás, é uma característica histórica que está sendo invertida do São Paulo. O São Paulo tem essa mística copeira, internacional. Se você pegar na história do São Paulo, e isso antes do Tele, com o Tele, depois do Tele, o São Paulo é uma potência absurda no Morumbi. São Paulo é um mandante que mete medo em tudo que é estrangeiro. O gringo vem no Morumbi, os caras Morumbi te mata e tal. E o São Paulo, historicamente, sofria para ganhar jogos fora de casa. Nunca venceu as 3 da fase de grupo Não, fora. nunca. O São Paulo, Primeira vez. Nunca tinha vencido o Equador. O Zubel Dia foi a primeira vez no ano passado. Ele estreou vencendo o Barcelona. Nunca tinha vencido em Córdoba. Venceu em Córdoba. Na Argentina. A Argentina é um país em que São Paulo sempre teve muita dificuldade histórica de vencer. Oficialmente são poucas vitórias. Então o São Paulo agora está indo para, digamos assim, ser meio que conservador, porque o Ferrarese virou lateral direito já há um bom tempo, fixo ali, né? Muita gente questionava isso. Pô, essa mania que ele tem de dobrar lateral, por que ele vai na direita com o Ferrarese, zagueiro de lateral direito, e o lateral direito, que é o Cédric, segundo adiantado numa segunda linha de meio campo como atacante? Não é melhor botar o garoto, que é bom pra caramba, o Lucas Ferreira já de início, e põe um lateral? Fora de casa tá dando certo esse esquema. São Paulo vai lá, no comecinho só suporta uma pressão do adversário, depois ali começa a criar situações e acaba tendo um jogo a seu favor. Então o São Paulo, ele completa 13 jogos de invencibilidade no geral. Começou com o Carpini, né? A primeira dessa sequência de vitórias começa com o Carpini. Se o São Paulo não perder nenhum jogo até o primeiro jogo das quartas, e o São Paulo agora tem 2 jogos em casa. O São Paulo agora vai jogar no Morumbi, meio de forma protocolar para garantir o primeiro lugar do grupo, contra o Libertad, depois contra o Talheres, e aí, vamos supor, bem classificado, pode pegar um adversário um pouco mais acessível talvez, né? Bem que é sorteio, né? Você pode pegar teve Palmeiras e Botafogo logo de cara, né? Sei lá, no ano passado. Mas se o São Paulo não perde
nas oitavas e o primeiro jogo das quartas, ele tem a maior série invicta da história da Libertadores. Tô aqui com um professor que tem um arquivo gigantesco, colossal. Vai faltar ser campeão invicto. Mas de acordo com o Zubeldia vai ganhar a Libertadores. Não, são muitos, né? Na era moderna, a Libertadores só o Corinthians, mas nos primórdios um campeão entrava na semifinal, fazia 4 jogos. Ficava mais fácil, né? Então era mais fácil em 4 jogos você não perder, ainda mais sendo o Pelé. Então, o São Paulo, de fato, o Zubeldia, ele falou, e me parece sério, o São Paulo vai ganhar essa Libertadores. Opa, peraí. Não, isso não é novidade. Peraí. Mas ele já Calma. Isso não é novidade. Não Olha pra câmera ali. Pega o vídeo. Olha pros caras ali e fala de novo. Não pipoca, eu vou até sair do quadro. Atenção para o corte. Põe o barulho da bomba, a bomba do Bubu. A bomba já foi há um mês, 2 meses. Que dia que é hoje? Hoje é dia 7, né? Pega dia a bola da 7 vez. de abril. Nessa casa tem um programa chamado Bola da Vez. O Zubeldia, ou o Zubeldeus, veio aqui e ele falou, cara, eu já tava vislumbrando a Libertadores no ano passado. Então, peraí. O São Paulo saiu invicto. Esse ano o São Paulo vai ganhar a Libertadores. 7 de maio de 2025. Eu vou repetir. Vem aí a bomba do Bubu. A mesma bomba de abril, a mesma bomba de março, de se prepara. fevereiro. 3, eu vou sair do quadro. 2, 1. Vai. São Paulo deu mais um passo rumo ao tetracampeonato da Libertadores, como prometeu o Zubeldeus. O Zubeldeus já falou algumas vezes, inclusive aqui no Bola da Vez, sobre isso. São Paulo é um time talhado para ganhar essa competição. Então tem várias conjunções astrais. Eu já trouxe algumas coisas. Fala o que você falou agora há pouco. São Paulo vai ser o quê? Tetracampeão da Libertadores. É isso pra você? Os São Paulinos, então tá. em geral, estão divulgando aí uma série de argumentos supersticiosos para o Tetra. Já começou isso? Na fase de grupo? Ele Não, já começou faz tempo. Já faz tempo. Eu já falei. Tá até chato. Em 2005, em 2005. Em O Capita jogava em tal lugar. O Grafite sofreu uma lesão grave no joelho, saiu. Agora foi o Caleri. Em 2004, o São Paulo foi eliminado por um time que nunca tinha vencido a Libertadores e acabou campeão, o Once Caldas. Ano passado, o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. O São Paulo está no grupo D, que é o grupo que tem feito os últimos campeões. Né, nos últimos anos. E o Zubeldia falou e você concorda. Repete. Então tem vários. O São Paulo o quê? São Paulo será tetracampeão da Libertadores. São Paulo está talhado para ganhar essa Libertadores. São Paulo está com aquela casca, aquela mística. E isso que empolga o São Paulo. Olha aqui, Capita. Pede a guitarra, Capita. Toca a guitarra. Toca a guitarra, João. Aquela guitarra. O que você acha, Capita? Eu adoro o Keith Richards. Né? Ele já está cravando, estamos em maio. O cara é o inimigo da derrota. Então, assim... Né? Imagina os adversários. Se você não perde, o Boca chegou àquela final contra o Fluminense sem perder o mata, só empatava e ganhava os pênaltis. Então, se você tem um time que não perde, né, passa a ser um sério candidato a ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar de 1-0, 2-1. Aliás, esse time do São Paulo não encanta. Não é como o São Paulo do Tele ou o São Paulo dos Minutos. Ele é muito na continha do chá. Teve uma vitória no Brasileiro só contra o Santos e foi ali, ó. Eu noto você tá visivelmente emocionado. Emocionado, tá buscando palavras rebuscadas. Empolgou, mas ele já cravou. Eu acredito no Zubeldeus. Ele já cravou. E ele pegou e falou pra todo mundo, o São Paulo vai ganhar essa Libertadores. Então, eu tô dando crédito. Eu tive que me render se eu tinha alguma restrição a ele, que não sabia aproveitar bem os garotos e tudo mais, né? E ele já teve momentos em que estava com o elenco inteiro, com o Lucas, com o Oscar, e foi mal no Paulista. Muito do Paulista, o São Paulino fala, São Paulo foi garfado na semifinal contra o Palmeiras. Aquele jogo só foi no Allianz Parque, porque o São Paulo teve uma semana em Brasília contra a Inter de Limeira, que não ganhou de ninguém. O São Paulo jogou o segundo tempo inteiro com um a mais e não venceu. Aí empatou com o Velo Clube, um jogo maluco, tomou 3 gols do Velo Clube. Se o São Paulo tivesse vencido só esses 2 jogos, ele tinha campanha melhor, o Palmeiras jogaria no Morumbi e talvez estivesse na final. Era um processo esse momento. Claro. É que nem agora, o São Paulo está, não matematicamente, o São Paulo está empolgado. virtualmente classificado na Libertadores. Se ele abrir mão agora e não vencer esses jogos, ele vai se classificar mal, talvez em segundo. E aí pode complicar a vida. É que no Paulista não tinha todas essas coincidências maravilhosas que eles trouxeram aqui pra nós. Decidiu em São casa. Paulo ano passado decidiu em casa. Mas não perdeu. E não perdeu. Bom, vamos ouvir o Zubeldia e na volta considerações... Zubeldeus, o inimigo da derrota, por favor. E aí eu quero... Apresenta assim. Então chama você então, vai. Vamos ouvir agora, fã de esporte, Zubeldeus, o inimigo da derrota. Ele me enlouqueceu. Bueno, hoy no fue la excepción. Jugamos un buen partido.
Me pone contento por el plantel, por todos los jugadores. Copa Libertadores no es fácil y nos sabemos que queremos ir avanzando a paso firme. Y hoy dimos un buen pasito para seguir poniéndonos arriba en el grupo. Entonces es una linda alegría para todos nosotros. Si estoy muy feliz o no, estoy feliz por el mundo de Sao Paulo, porque la Copa Libertadores para nosotros significa algo importante. Entonces es importante tener ahora, ¿cuántos puntos tenemos? 10, ¿no? 10 puntos. Entonces vamos poco a poco avanzando. O Capita com a Nath e com o professor, que eu poucas vezes vi o Bubu tão assim... Jura? Alucinado. Vejo com frequência. Convicto da qualidade de um trabalho, né? Agora... Convicto da qualidade de um trabalho feito. Não é fácil. Convicto, mudou rápido de opinião, mas enfim. Fácil. Ganha uma no peru, acabou. Como é fácil convencer. Mas aí, agora vamos olhar. O trabalho é bem feito. É bem feito. O que a gente pode analisar é que é um trabalho bem feito. Né? Ele tem uma organização, tem uma maneira de jogar. Como o Bubu falou, quanto mais você vence, mais você quer vencer, né? Então isso é bom pro dia a dia de trabalho ali, porque você vende muito caro as derrotas, enfim. E isso passa muito pelo trabalho do Zubeldia. Passa também pela falta de opção em um momento, né? Porque o São Paulo perdeu jogadores importantes e ele acabou achando soluções, que o Bubu também falou muito sobre essa molecada da base, que ela tem qualidade, e além da qualidade tem confiança, porque não é fácil o jovem jogar uma Libertadores, ainda mais com uma camisa tão pesada como a do São Paulo, e essa molecada vem dando conta do recado. Tem a ver com o sistema também, né? Em alguns momentos ele fecha um pouco mais o sistema defensivo, ele sabe que vai ser um pouco mais pressionado para depois construir as movimentações de meio campo-ataque. Então é isso, assim, é uma campanha bem interessante do São Paulo na Libertadores. No Brasileiro também, apesar de em 7 jogos o São Paulo ter conseguido 6 empates, e isso é algo que soa como positivo pela invencibilidade, mas negativo pela pontuação. Mas é uma construção de trabalho, e agora com o São Paulo retomando alguns jogadores, né? Então é Pablo Maia de volta, de volta, o Lucas de volta, enfim. Então são jogadores importantes também para a composição de elenco. Oscar em breve está voltando, isso. Olha, então é cada vez um São Paulo mais forte. Daqui a pouco nós vamos falar de Corinthians, Vasco, Palmeiras, vamos falar de Botafogo, Flamengo. Não saia daí. Inclusive, eu peço a sua participação. Você que está em casa, participe conosco. Vai aparecer na sua tela o número para você mandar o vídeo. É isso, torcedor tricolor, pessoal falando sobre o São Paulo. Muita gente aí elogiando a campanha que o São Paulo vem fazendo na Libertadores. O pessoal até colocando também o São Paulo como um dos favoritos a conquistar o título da Libertadores, mas aí com humildade, né, pensando do jogo a jogo. A verdade é que a realidade é que o São Paulo vem fazendo uma boa campanha mesmo. O Zubeldia, mesmo com vários desfalques, não podendo contar com alguns titulares, mas assim mesmo ele está achando soluções, conseguindo fazer o São Paulo jogar um bom futebol. E ontem foi antes de ontem foi uma boa partida. O São Paulo vencendo com todos os méritos, 2-0, podia até ter feito mais gols. E o Neto já está preocupado, né, com o Ferreirinha, ele que fez aquela promessa ali, se o Ferreirinha chegasse a 10 gols, ele fazia o programa de tanga, e pelo que a gente está vendo, o Ferreirinha vai chegar aí nesses 10 gols, né, nessa temporada. Ele chegou até a marcar contra o Alianza, mas estava impedido, mas eu acredito que ele vai marcar mais gols sim na sequência dessa temporada. O importante é que o São Paulo vem fazendo boas partidas, conquistando resultados importantes, está de boa na Libertadores, do Brasileiro também ainda não perdeu. Tem que melhorar um pouco ali do Brasileiro, né? Buscar vitórias, porque só se ficar só empatando no Brasileiro, aí pode complicar, mas eu acredito que o time vai vencer sim no Brasileirão. Tem um clássico aí contra o São Paulo no próximo domingo, jogo grande, clássico. Essa partida aqui é na Arena Barueri, se não me engano, a Arena Barueri também é gramado sintético, o que acredito que o Lucas pode até nem jogar essa partida, né? Tá voltando de lesão, não sei, o Zubeldia, se ele vai colocar a força máxima aí, força total, mas é aguardar essa partida aí contra o Palmeiras no próximo domingo. E você já deixa aí o seu palpite para essa partida aqui nos comentários, a sua expectativa também, está confiante, acreditando que o São Paulo vai conquistar um bom resultado contra o Palmeiras? Já deixa o seu palpite aqui abaixo para você
para esse jogo, né? São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, essa partida que é fora de casa. Mas é isso, vou ficando por aqui, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até a próxima, galera.